cinema, a magia, o sonho, a reflexão. A gente vê o mundo, a gente vê os mundos através das imagens projetadas numa tela de cinema. Mas para que essa magia aconteça, é necessário o esforço e o talento de muita gente, especialmente de um profissional que é o cineasta. Ou a cineasta. Como a nossa convidada de hoje, Tezuka Yamazaki. É um prazer recebê-la, Tezuka. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Eu aqui agradeço. Tezuka, vamos começar falando do seu primeiro contato com o cinema. Você disse que seus primeiros contatos com o cinema foi em Atibaia, quando você era adolescente, você ia no cinema lá, e teve um filme que te impressionou muito, que foi O Pagador de Promessas. É verdade. Por que ele te impressionou tanto naquela época? Porque achei o filme estranho, entendeu? Estranho. Eu, como qualquer adolescente, estava acostumado com aquelas comedinhas românticas, não sei o quê. E quando fui ver O Pagador, eu saí do cinema assim, meio... Falei assim, isso tem coisa, eu não sabia o que era, entendeu? E não que eu tivesse gostado, o filme tinha me impressionado, só. Mas jamais imaginaria que um dia fosse trabalhar com cinema. Depois eu tive um outro momento assim também interessante, que foi, eu era aluna do Francisco Ramalho Júnior, nosso grande diretor e produtor de cinema. Ele era professor de física lá no cursinho universitário. E eu era aluna. E um dia ele nos chamou para assistir uma pré-estreia do filme dele chamado Anushka Manequim Mulher. E foi aí que eu pensei assim, ué, essa coisa que eu estou vendo tem alguém que faz, entendeu? Mas também passou. Só na Universidade de Brasília que eu vim mesmo me aproximar do cinema e de fazer cinema, entendeu? Mas você perdeu seu pai muito cedo e costuma dizer que ele foi a mola propulsora para você ser cineasta hoje. Inclusive, o matriarcado reinava ali na tua casa, né? Pelo fato de vocês terem perdido ele muito cedo. Isso tudo te influenciou, né? Como mulher, como profissional? Olha, eu só vim descobrir isso muito tempo depois, né? Porque o meu pai se casou com a minha mãe, aquele casamento arranjado, tudo isso, e ele morreu muito cedo. Mas na família ele era uma espécie de ovelha negra, entendeu? Era o cara, assim, considerado imprestável, entendeu? Que não... irresponsável, entendeu? Essa coisa toda. E eu queria defender meu pai, porque só tinha lembranças ótimas dele, entendeu? Aí as coisas começaram a se acumular assim. Uma amiga da família, que era da família onde meu pai e outros jovens imigrantes japoneses tinham ficado, ela me apresentou um haikai e disse que ele tinha feito, e ela tinha 2 haikais dele. E eu levei um susto, falei assim, ué, meu pai, poeta, entendeu? Né? Meu pai tinha uma sensibilidade que a minha família não prestava atenção, né? E essa irresponsabilidade era porque ele chegou ao Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E nessa época, comer era o mais importante. Arte, cultura, era segundo plano. Então, a preocupação da minha avó, que era a matriarca da família, e que via nele uma pessoa assim, muito idealista, entendeu? Que não conseguia fazer nada, como alguém muito romântico, que não estava conectado com aquele período. Então, a minha interpretação desse assunto era que meu pai era um romântico, era um artista, tinha uma veia artística, mas estava na época errada, entendeu? E eu acho que foi isso, inconscientemente, que foi me empurrando para fazer cinema. Por quê? Cinema não era uma profissão conhecida, tida como alguma coisa importante no meio da comunidade japonesa, entendeu? Meu nome
Yamazaki era do meu pai, mas não era importante, porque o que valia era de quem tivesse um líder, né, na família, no caso, meu avô, que pudesse me endossar diante da comunidade, entendeu? E eu acho que, inconscientemente, eu falei assim, não, eu vou colocar o nome Yamazaki na trilha, entendeu? Sabe? Para ser respeitado. Imagino que seja isso. Isso é uma interpretação minha, né? Que eu acho que o próprio cinema me ajudou a dar essa interpretação. E, por outro lado, essa trajetória me ajudou, entendeu? A buscar um caminho numa área muito desconhecida para a família, entendeu? E nem só para a família, para o Brasil, né, na época. Sim, sim. Entendeu? De tentar surgir ali e ser respeitada como profissional de cinema. Agora, Tizuka, na juventude você sai de Atibaia e vai estudar arquitetura em Brasília. Por que arquitetura? E a família topou, aceitou, apoiou isso? A minha mãe, que eu acho que foi assim uma pessoa que nos incentivou muito a estudar, ela sempre falava assim, saiam de Atibaia, vão estudar fora, para não correr o risco de ter a vida que eu tenho aqui, assim, sem ter podido estudar, entendeu? Então, ela nos favoreceu a ir para fora. E aí eu vim fazer o científico aqui em São Paulo. Na época era científico, segundo colegial, não sei mais nem como que é o nome hoje. E eu fui para o Roosevelt. Eu queria fazer arquitetura porque, desde pequeno, eu tinha conhecido uma arquiteta e tinha achado aquilo interessante, entendeu? E aí fui prestar o vestibular em Brasília, na arquitetura, entendeu? E não entrei, porque lá você entrava na escola de artes, mas já determinando qual o profissional que você faria. No caso, eu tinha botado arquitetura. E eu passei em letras, entendeu? Tive que fazer o curso de letras. Mas eu fui pegando umas matérias lá do ICA, do Instituto Central de Artes. E foi aí que eu tive oficina de cinema, que tinham saído, entendeu? Da movimentação estudantil que tinha lá, do reitor, que ainda continuava reitor, que foi colocado ali. Fechou essa universidade, né? Mas foi reaberto com esse reitor, que foi colocado ali para acabar com o movimento estudantil, entendeu? Tanto é que ele acabou com o curso de extensão, mas aí eu já estava no Rio de Janeiro com vários outros alunos da minha turma para tentar continuar o curso. Aí uma grande parte aí dos professores e alunos se transferem para a Universidade Federal Fluminense. Exato. E aí você encontra um grande cineasta que tem uma grande influência na sua vida. E a gente fez uma matéria sobre ele. Produziu e dirigiu quase 30 filmes. Dentre eles, obras como Rio 40 Graus, Vidas Secas, Como Era Gostoso Meu Francês e Memórias do Cárcere. Nelson foi também professor da sua arte. Tinha consciência da importância da formação técnica dos nossos profissionais e batalhou muito por uma estrutura que oferecesse esse suporte. Mas ensinou, sobretudo, nos seus sets de filmagem, onde se aprendia na prática as manhas e artimanhas do ofício. Glauber Rocha, fã do seu trabalho, veio da Bahia para ser seu assistente de direção. Que o diga a nossa convidada, Tizuka Yamazaki, que além de sua aluna, colaborou em várias funções em muitos de seus filmes antes de se aventurar em sua primeira direção. Por sua grande obra, Nelson Pereira dos Santos foi o primeiro cineasta a se tornar membro da Academia Brasileira de Letras. Saudades. O Nelson foi muito importante na minha vida cinematográfica, né? Porque, de certa forma, eu sou cria dele. Da nudez do Arduino. E que o Arduino era branco, entendeu? Com um sexo enorme, entendeu? E eu considerado ali pela escola como um grande cineasta. Eu não tinha muito conhecimento de cinema, não, entendeu? Então, eu só sabia por ouvir falar ali dentro. E aí me chamou muita atenção esse lado irônico do Nelson. Aí, quando fui ao Rio de Janeiro, o Nelson era o catedrático do curso da UF, e ele foi nosso professor. E nas primeiras aulas, o Nelson não aparecia.
E eu achava que era um absurdo, como é que ele, sendo professor, não aparecia para a gente para dar aula, entendeu? Mas cobrando dele, né, a presença física. E eu tinha uma turminha, que essa turminha toda também cobrava, né? E aí, então, a gente virou meio assim, os alunos contra o Nelson, entendeu? Contra essa imagina. Como assim, né? Como, da aula. Né? E aí, um dia a gente chegou e falou assim, a gente vai fazer um filme lá em Pirenópolis. Aí o Nelson pegou e falou assim, a gente tem 2 latas aqui de negativo 16 milímetros que sobrou de uma outra produção. Aí o Babal, era o Roberto, professor, ele virou para o Babal e falou assim, podemos usar isso, né? A gente vai com a tua câmera. De repente, ele começou a armar uma produção para sustentar o nosso projeto. E combinamos que a gente iria para Brasília e depois eles iriam. Aí, claro que a gente não acreditou que o Nelson ia aparecer, entendeu? Ele não aparecia na escola, como ia aparecer em Brasília, lá em Pirenópolis. E fomos. 2 dias depois, o Nelson aparece, com o Babal, com a câmera 16 milímetros, com as latas de negativo, e a gente estava morando numa escolinha que tinha lá. E eu acho que o fato da gente ser radicalmente contra, entendeu? E não ir na onda do Nelson, isso chamou a atenção dele. Tanto é que logo depois ele me chamou e chamou a Hilda Machado, porque a Hilda trabalhava na TV Tupi e eu trabalhava no jornal, para a gente fazer parte dele. Era o editor-chefe e a redação era no escritório dele. E eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar. Mas eu falei, não, a revista está saindo. E aí, na véspera da revista sair, o Nelson virou e falou assim que não tinha patrocinadores, entendeu? Cancelou. Cancelou. O Nelson era muito assim, ele ia na onda da alegria, da coisa, de ver a coisa acontecendo. E eu virei e falei assim, eu estou desempregada agora. Mas não fui cobrar dele isso, entendeu? E eu ficava, então, lá no escritório, não tinha o que fazer, entendeu? Mas eu falei assim, agora não tiro o pé daqui, que eu estou dentro do cinema, entendeu? E comecei a limpar um monte de prateleiras, assim, cheio de recortes de jornais, da trajetória dele. E foi incrível, porque eu fiquei conhecendo o cinema brasileiro através do cinema dele, entendeu? E ele começou a preparar o Amuleto de Ogum, que era um filme de baixo orçamento, e ele tinha dito que não chamava alunos para trabalhar na equipe, porque era constrangedor, entendeu, com os outros alunos. Então, eu fiquei na minha. Lá, continuei lá, limpando o material de imprensa. Aí, de vez em quando, ele virava e falava assim, Tizuka, já que você sabe datilografar, não era nem datilografar, pode bater uma carta aqui de autorização para pedir tal coisa? Eu falei, claro. Eu lá batia a carta. Daqui a pouco, ele vinha com outra carta. E outra carta, quando fui ver, eu estava meio secretariando a produção. E eu ganhei da minha mãe 2 câmeras Nikon, ela tinha acabado de voltar do Japão, e eu tinha feito curso de fotografia em Brasília. Então, supostamente, eu sabia fotografar. Aí ele falou assim, o Ney Santana, que era o filho dele, que era o ator protagonista do filme... Protagonista, né? Protagonista. Seria também o estilo. Mas quando o Ney estava em cena, não poderia fotografar. Ele falou assim, você pode fotografar nessas condições? Eu falei, claro que eu posso. Bom, começou a produção, entendeu? E eu fui com a equipe para Duque de Caxias. Entendeu? Era uma equipe mínima mesmo, era um BO do BO, entendeu? E aí eu lembro que no primeiro tinha uma ficha de continuidade, o que eu tinha que fazer. Quer dizer, eu caí, assim, de sola num projeto, entendeu? Aprendeu tudo na marra. Na marra. E eu lembro um dia que eu estava limpando o chão de um cenário, assim, passando pano úmido. Aí o Nelson botou a mão na cintura, olhou para mim e caiu na risada. Falou, estava querendo fazer cinema, que não quis ser dona de casa. Genial. Mas foi assim que entrei. Você chegou a dirigir cenas, inclusive, do filme, né? Ah, foi. Ele falou assim, amanhã eu tenho que ir a Brasília. Tem 2 cenas aqui, Tizuka, do rapto do menino, do sequestro do menino e aí do Baraúna. Você dirige. Eu falei, hã? Não saiu nada, não saiu nenhuma expressão. Aí o Nelson foi embora.
E ele me deixou com um fotógrafo chamado Zé Tiroteio, entendeu? Eu falei assim, ai, meu Deus, eu fui filmar o que ia fazer, né? E eu pedi para o Zé Tiroteio, coloca a câmera ali chutando para outro lugar, entendeu? E eu ainda tentava insistir, mas eu virei e falei assim, se for assim, não vou conseguir filmar. Aí, Não te obedecia, né? não me obedecia nada, entendeu? Te respeitava. Aí, outro não foi editado porque estava muito ruim. Mas você aprendeu tudo com ele, né? Inclusive a produzir, né? A dirigir, foi tudo ali. Não tinha como, entendeu? E aí comecei a ver, na verdade, eu estava nas entranhas do cinema. Com ele. Mas vamos deixar isso para o próximo bloco, tá bom? Tá bom. Voltamos já com o Persona. Eu vou querer uma água agora. Pronto, estamos de volta. A Persona hoje conversando com Tezuka Yamazaki. Pois é, Tezuka, Glauber Rocha, você foi ser produtora do filme dele, A Idade da Terra. E aí? Não começou assim como produtora. Eu estava dirigindo um programa sobre cinema na TV Educativa do Rio, que era uma produção da Embrafilme, e a gente, às vezes, produzia alguns documentários, entendeu? Cobria muito reportagem sobre cinema. E um dia veio um pedido da Embrafilme que a nossa equipe iria assistir ao Glauber numa cadeira, botou a luz na cadeira e pediu para o Glauber sentar ali. Aí, no meio da filmagem, o Glauber se levanta e começa a andar. Aí o Valtinho parou, virou para o Glauber e falou assim, Glauber, eu preciso que você fique sentado. E o Glauber foi lá e sentou, entendeu? Eu falei, entendeu? Bom, logo depois desse documentário, o Cacá Diniz, que era um sócio, eu, Cacá, Lael Rodrigues, o Mendel Rabinovich e teve o Frazão numa outra época, o Glauber tinha aparecido lá na nossa produtora, que era na Urca, junto com o Pudim, que era muito amigo do Cacá, que era produtor. O Glauber estava procurando uma produtora. Aí ele entrou lá na produtora, chamava-se CPC, Centro de Produção e Comunicação, e aí olhou para cá, olhou para lá e virou e falou assim, quero que vocês sejam meu produtor. Aí de noite, quando eu chego, o Cacá falou assim, conta o que aconteceu, e eu falei, entendeu? Não vai ser fácil. Aí a gente entendeu que, na verdade, ele estava nos escolhendo porque muitos produtores não queriam produzir o Glauber. O Glauber tinha voltado do exílio muito doido, entendeu? Ele tinha ficado muito mexido com a morte da Nesse, a irmã dele, Nesse Rocha, e então havia um certo temor que ele começasse e não terminasse. Uhum. Mas, no nosso caso, produtores iniciantes, entendeu? A gente falou assim, bom, a gente tem que fazer um filme para a Embrafilme e outro de uma produção independente para a gente poder estar apto para pegar qualquer produção. E eu estava com o Gaijin já lá na Embrafilme. Então, a gente topou, falou assim, vamos rodar com Glauber, entendeu? Vamos fazer o filme. Mas Glauber era o tipo de pessoa que ele pegou e fez, a gente vai filmar na Bahia. E aí ele vai para a Bahia e a gente fica esperando ele nos ligar para fazer, agora vai a equipe. Ou, pelo menos, vai a Tezuka, que era assistente de direção. Produtora, mas exercendo assistente de direção. E o Glauber não ligava e o relógio correndo. E a gente, produtores, né, de primeira... Aí... Primeira viagem. Primeira viagem. O Cacá virou para mim e falou, Tezuka, você vai pegar um avião, você vai embarcar para lá e vai... A gente tinha que forçar a barra. E o Glauber estava numa pousada, entendeu? E eu fui para essa mesma pousada e eu sabia que ele ficava lá no fundo do corredor. Eu fiquei numa sala, num quarto mais na frente, entendeu? Mas se ele fosse sair, ele tinha que passar pelo meu quarto. Aí eu falei assim, fiz a tática, abri, deixei a porta aberta e ficava trabalhando com a porta aberta. Porque eu avisei que eu tinha chegado e ele não me chamava. Gente. Entendeu? Um dia, 2 dias, 3 dias, lá pelo 5º dia, o Glauber passa e eu falei, Glauber... Aí ele entrou e viu a minha papelada toda em cima da mesa. A gente não tinha computador nessa época, entendeu? E ele olha e começa a falar comigo como se nada tivesse acontecido, entendeu? Como se fosse o dia seguinte do nosso trabalho.
Eu tinha feito um plano um cronograma de filmagem num papel assim, dava umas 4 cartolinas, todo organizado. Eu era super organizado nessa época. Peguei o roteiro, organizei o plano e aí mostrei para o Glauber, orgulhosíssimo. Falei assim, olha, Glauber, está aqui, entendeu? O nosso plano de filmagem. Ele pegou um pincel atômico que tinha ali e começou a riscar em cima. Porque as Amazonas vão ficar aqui vão ficar os índios, e os cavalos saem daqui para cá. Ele usou meu plano de filmagem para explicar o que ele queria. Eu tive vontade de chorar, morder, sei lá, fugir, sumir, entendeu? Mas engoli. Eu falei assim, é Glauber e a gente tem que fazer o filme. O foco era isso, a gente tem que produzir, entendeu? Gente. Aí chega um dia... Eu viro para o Glauber e falei, Glauber, amanhã a filmagem das Amazonas, está tudo organizado, 4 horas da manhã o ônibus vai sair aqui com 50 Amazonas, 10 halterofilistas, os índios todos vão de ônibus, vão sair lá de onde moram para o lugar, os cavalos já estão lá, os tratadores dos cavalos já estão na locação, está tudo em cima. Entendeu? A gente sai às 7 horas. Eu olhei, ele olhou assim para mim, eu falei, ai, meu Deus. Ele virou e falou assim, está cancelado. Nossa. Eu não vou filmar amanhã. Eu falei assim... O que eu faço com os cavalos, com os índios? Eu peguei a equipe inteira minha, que era do Rio, que estava lá, fotógrafo, técnico de som, eletricista, não sei o que fazer. Cada um vai para um lugar avisar que foi transferido, porque eu não podia cancelar, porque vai que o Glauber quisesse outra vez. E eu não podia deixar que eles viessem e falassem, não vai ter filmagem, porque a gente teria que pagar, entendeu? E naquela época não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada, entendeu? Aí organizei um batalhão, assim, fiz uma coisa meio de exército, falei, você vai para o morro tal, se for ciclando para outro morro, não sei o que, e transfere a filmagem, depois a gente avisa quando tiver outra. Então, o Glauber era indomável, entendeu? Eu acho que, para mim, foi um aprendizado assim, incrível, porque eu entendia da genialidade dele quando botava uma câmera, entendeu? Porque ali eu via que tinha cinema. Ele fazia de uma cena banal alguma coisa grandiosa. Eu via isso. Mas tinha um lado do convívio profissional, assim, que era desesperador. Desesperador. Mas aí a gente foi filmando. Imagina que de lá um dia ele desaparece, aí uma semana depois ele está em Brasília, ele liga de Brasília e fala assim, eu estou em Brasília, você pega os carros, entendeu? E manda todo mundo para cá. Vem de carro. Não vem de avião, não, vem de carro. Eu falei, mas por que não de avião, Glauber? Porque eu sonhei, entendeu? E não sei o quê, você vem de carro. Eu falei, meu Deus, a gente tinha que ir de carro. Era sair de Salvador, Barreiros, tudo estrada de terra, para ir para Brasília, 1970 e pouco, entendeu? Meu Deus. Aí um dia eu tive um insight, liguei para o Glauber e falei, Glauber, eu sei que você sonhou, você tem os teus orixás aí, mas eu sou japonesa. Eu não tenho nada a ver com os seus santos, entendeu? Eu vou de avião. Genial. Aí tinha na equipe mais 2 japonesas, a Alice, que era secretária de produção, e a Yurika, que era minha irmã, que estava fazendo assistente de produção. As 2 falaram assim, nós também somos japoneses. A gente vai de avião. A gente vai de avião. E aí a equipe começou a fazer, eu não tenho nada a ver com a candomblé, não sei o quê. Eu liguei para o Glauber e falei assim, olha, a equipe está se revoltada para ir de carro, entendeu? Era bem confuso. Uma coisa tranquila, né? Mas foi um grande aprendizado, entendeu? Com certeza. E depois desse aprendizado, depois de tudo que você trouxe do Nelson Pereira dos Santos, você se sentiu aí pronta para assumir seu primeiro longa-metragem, que foi Gaijin, Os Caminhos... Pronta? É muito. Mas se aventurou nesse primeiro longa-metragem que foi Gaijin, Os Caminhos da Liberdade, né? É uma ficção inspirada na vida dos imigrantes japoneses. E a gente preparou uma matéria sobre isso. Vamos ver? Após a abolição dos escravos, os agricultores brasileiros passaram a contratar imigrantes para trabalhar nas colheitas do café. O
Japão, pressionado pelo crescimento da sua população, fechou um acordo com o Brasil para incentivar famílias japonesas a trabalhar nos nossos cafezais. O projeto, apoiado numa eficiente campanha de convencimento, garantia que o café era como ouro que brotava em árvores. A partir de 1908, eles começaram a chegar a bordo do navio Kasato Maru e constataram a precariedade em que teriam que viver. Hoje, o Brasil é o país com a maior população japonesa fora do Japão. Tezuka Yamazaki narra em seu filme Gaijin, Os Caminhos da Liberdade, um pouco da saga desses mestres da agricultura que fizeram florescer aqui também a sua filosofia, a sua culinária, sua cultura milenar e seus costumes. Para quem não assistiu ao filme, Tezuka, dá para fazer uma edição rápida de como a sua família chegou aqui no Brasil? O que eles encontraram por aqui naquela época? A minha avó, para você ter uma ideia, ela veio com 14 anos. Ela fez 14 anos na viagem. Ela veio acompanhando os tios que já tinham até uma experiência de imigração no Havaí para tomar conta das crianças. E ela veio com a ideia de que viria para cá, juntaria dinheiro e mandaria para os pais no Japão, que estavam muito empobrecidos, entendeu? E isso também porque a mãe dela falou assim para ela: bom, como você é muito feia e não vai conseguir marido, é melhor que você vá com a sua tia, entendeu? Então ela veio com essa fixação de ganhar dinheiro. Claro que chegou aqui, a coisa não foi exatamente isso, entendeu? E aí, aos 18 anos, ela se viu obrigada a se casar com o pai do meu pai, entendeu? 3 anos depois, ela ficou viúva, ele morreu de tuberculose, e ela com uma filha pequena, e assim foi levando a vida. Depois se casou novamente. A minha avó me contava muito essa história, entendeu? Da dificuldade que era a imigração. Mas só que morando com ela, criança, adolescente, eu estava meio de saco cheio dessas histórias, não queria mais ouvir. Só em Brasília, distante da comunidade japonesa, distante das histórias que minha avó contava, meu avô também, entendeu? Eu comecei a ficar muito curiosa sobre isso. Qual era a minha origem? O que eu estava fazendo nesse país com essa cara, com esse nome japonês, não sei o que. O fato de estar em Brasília, um lugar onde resumia o país com gente de tudo quanto era lugar do Brasil, então, me estranhou muito. Não era mais paulistas, italianos e japoneses, entendeu? Era o estranho nordestino, o estranho nortista, o sertanejo, entendeu? O gaúcho, entendeu? Então, isso foi esse choque cultural dessa estadia em Brasília me fez voltar para a minha origem. E foi aí que veio a ideia de fazer um filme sobre a imigração japonesa. Vamos ver o primeiro depoimento que nós temos para te mostrar. Olha só. Gaijin foi o primeiro trabalho que eu fiz com a Tezuka. Eu fiquei admirada. Ela tem garra, intensa, engajada e romântica por dentro. Durante a filmagem, a gente se sentia em casa, como se fosse uma grande família. Cada um com um ponto de vista diferente, e a Tezuka, mãe de todas e todos, ouvindo e conciliando. Eu me lembro dela ouvindo Fagundes, Aloysio, Edgar Moura. Acho que eu fui uma filha que deu trabalho, porque eu sou ariana, impulsiva, determinada, um pouco mandona. Já viu, né? Bem, Tezuka, aprendi muito com você. Cresci como pessoa, como profissional. Arigatô. Engraçado. Não dá para saber quem era, né? Porque era tão pequena, Ela era tão pequena, provavelmente. Né? Eu acho que o Gaijin pode ter influenciado-se muita gente, porque foi o primeiro longa que falava de imigração. A imigração era completamente desconhecida. Para fazer a pesquisa do Gaijin, eu fui procurar livros de história e não encontrava nada sobre o assunto. O máximo que eu encontrava alguma coisa sobre a imigração italiana, assim mesmo, muito pouco, entendeu? E então, o que a gente fez? A gente ficou deduzindo. Eu tinha a história das testemunhas e tinha a história do Brasil.
Aí então falou, chegada da imigração que precisava de mão de obra para São Paulo, entendeu? Aí eles chegaram em 1908, então ficava meio costurando, entendeu, a história do Brasil com os relatos dos imigrantes. A imigração, na verdade, deixa eu falar uma coisa, é uma coisa... Aqui em São Paulo a gente entende imigração. Eu que morei tantos anos no Rio, imigração é uma coisa muito distante para o carioca, entendeu? E veja, por exemplo, nos 500 anos da imigração, nos 500 anos de descobrimento do Brasil, não se falava sobre os imigrantes. Se você pega todo o sul do Brasil, né, sudeste do Brasil, tudo ela foi construída pelas mãos e suor dos imigrantes. Pois é. Então, é super importante a gente falar e defender a nossa existência. É verdade. Você tá entendendo? Tizuka, vamos falar um pouco sobre televisão? Sua estreia nas telinhas foi com a minissérie O Pagador de Promessas, onde você se tornou a primeira mulher a assumir a direção geral de um projeto aí na TV Globo. Como é que foi esse pioneirismo? Bom, eu fui chamada e aí achei o máximo, aquele texto, Dias Gomes, entendeu? Logo de cara eu precisava fazer 20 cenas por dia. Eu estava fazendo 3, 4. E o Madureira, que era o gerente de produção, veio preocupadíssimo assim, do meu lado, falei, Tizuka, daqui a pouco a emissora vai cair em cima, entendeu? Porque você está filmando muito pouco. Eu virei e falei, Maduz, tenha paciência, eu vou ainda chegar lá, entendeu? Mas eu não estava gostando da fotografia do Dante. O Dante, que era um primor, uma gracinha de pessoa, e eu não tinha coragem de chegar para ele e falar assim, eu não estou gostando da tua fotografia. Aí eu comentei isso para o Madureira. O Madureira falou, não, o Dante está fazendo isso muito rápido para te dar mais tempo, para você ser mais rápida, entendeu? Aí eu peguei, chamei o Dante e falei assim, Dante, o negócio é o seguinte, o Daniel me chamou para cá para fazer aquilo que se faz na TV Globo. Eu tenho que trazer uma marca nova, um jeito de ver diferente. Então, a gente vai levar o tempo que a gente precisar. Se depois... Eu tenho certeza que na hora que a gente encontrar a linguagem correta, a gente vai ganhar em tempo. E aí, depois, eu vou recuperar. E aí, o Dante mudou o tom. Começou a fazer uma luz mais trabalhada. E a gente começou a fazer 5 cenas, 10 cenas. Eu cheguei a 20 cenas, entendeu? E eu estava sozinha. Eu tinha dispensado um outro diretor, porque quem estava comigo era o Odton, que já tinha algum tempo de casa, mas ele estava como segundo diretor. E o Odton tinha sido chamado para fazer a sua primeira novela como diretor, entendeu? E aí eu falei, bom, eu fiquei meses trabalhando com o cara, vocês me dão de última hora uma outra pessoa? Não quero. Eu falei, Daniel, me deixa aí sozinha. Eu juro que eu sou mulher, se eu sentir necessidade, eu peço, entendeu? Aí o Daniel confiou, e aí eu fui recuperando. Temos um depoimento de alguém que fez com você o Pagador de Promessas lá da Globo. Tizuka Yamazaki, que privilégio poder aqui dizer publicamente gratidão, muita gratidão por toda a oportunidade que você me deu, que você foi incrível na minha carreira, na minha vida. O Pagador de Promessas foi um presente. E você, com a tua coragem, brigar com tudo e todos e dar o protagonismo, sabe, uma atriz nova. Meu amor, isso não é para qualquer um, isso é de muita coragem. E eu acho que a gente deu conta do recado, né? Todos nós, porque estávamos sob a sua regência, sobre a sua coletividade, sobre a sua generosidade, sobre o seu brilhantismo. E hoje eu carrego isso comigo, o que é trabalhar em coletividade, porque ali, Tizuka, eu vi como você chegava, sabe, sempre para cima, sempre no astral, o melhor astral, no set de filmagem. Muita saudade. E mais uma vez, obrigada. Obrigada por tudo. Gracinha, Denise. Foi muito incrível mesmo. E foi legal, porque a Denise era estreante, entendeu? Foi uma escolha que a gente fez vários testes e o Daniel bancou.
entendeu? Achei que foi incrível. E ela deu sangue ali, mas fez brilhantemente. Ela falou com toda razão do seu espírito de agregar a coletividade e tal, mas disse, você rodava a baiana de vez em quando, né? Mãe, tem ator que é seu filho caçula, tem outro ator que é seu filho bebê, tem a adolescente rebelde, tem de tudo, né? De tudo. E você tem que tratar cada um dentro do seu universo, entendeu? Eu acho que essa coisa de ser mãe é muito importante para quem é diretor. Entendeu? Não que não haja excelentes diretores sem experiência de ser pai ou mãe, mas ajuda muito. Ajuda muito. Depois disso, você dirigiu um projeto muito maior na TV Manchete. E a gente tem o depoimento de alguém que estava com você lá. Uau. Olha lá. Tizuca, querida, puxa vida, uma alegria poder te render homenagens. Tizuca e eu temos passagens incríveis na vida, mas uma inesquecível, com certeza, foi a novela Canunga do Japão, na extinta TV Manchete, Rio de Janeiro, onde ela me dirigiu, uma produção linda. Jaime Monjardim também era diretor artístico da novela, e ela dirigiu deliciosamente, com muita firmeza e sensibilidade, a nossa história e a minha Dorinha, linda, Tizuca maravilhosa, longa vida, belos filmes, abrace a natureza e o nosso querido Darcy. Eu sei que tem projetos para chegar, quero ver. Muito obrigada pelos momentos inesquecíveis que nós vivemos juntas. Grande Cristiane, grande. É protagonista, né? Aham. Ela tem uma concentração assim para fazer o personagem muito forte, entendeu? As personagens eram paulistas que chegavam no Rio de Janeiro naquele calor da Praça Tiradentes. E eu, paulista também, cresci em São Paulo, eu virava Cristiane e falei assim, Cristiane, lembra uma coisa, o calor que o paulista sente quando está no Rio de Janeiro. Então, ela tinha uma coisa assim de suor, sacou? E não dá bandeira que tá com calor, mas dá assim, sutilmente, dizendo era muito bom, entendeu? Agora, sutilmente também, eu acho que ela cometeu uma indiscrição, ela falou alguma coisa sobre o Darcy. Que Darcy? Ah, quando vocês gravaram com ela? Agora? Agora. Porque eu falei para ela sobre um projeto que eu tenho do Darcy, entendeu? Que eu quero fazer. Darcy Ribeiro? Darcy Ribeira. Uau! Ah, que beleza, ótimo. Projeto. Estamos aguardando. Bom, Tizuca, até óperas você já dirigiu. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco? Tá bom. A gente volta já com Tizuca Yamazaki. Pronto, estamos de volta com a nossa convidada de hoje, Tizuca Yamazaki. Tizuca, além de filmes, novelas, tal, você dirigiu 3 óperas, não parece? Madame Butterfly, Arias e La Bohème. La Bohème. Como é que isso aconteceu? E como é que foi dirigir Madame Butterfly, que é uma história de uma geisha, né? Bom, o teatro lá em Belo Horizonte, o Palácio das Artes? Palácio das Artes, entendeu? Que queria popularizar a ópera. Então, eu levaria o meu conhecimento como diretora de cinema e, claro, porque tinha essa ascendência japonesa, entendeu? Quer dizer, primeira foi Madame Butterfly, então. Madame Butterfly. E quando eles chegaram em casa, eu estava na véspera de viagem ao Japão, entendeu? E foi ótimo, parece que as coisas se juntaram, porque foi a primeira vez que eu consegui ver um kabuki lá no Japão, entendeu? Toda vez que ia, porque kabuki você tem que comprar assim com 3 meses de antecedência, coisa do tipo. E a embaixatriz tinha um lugar para mim, para acompanhá-la, entendeu? Então eu voltei do Japão assim, com kabuki na cabeça. Todas as óperas, todas as Madame Butterfly que eu via em vídeo, essa coisa, me incomodavam muito porque era uma coisa caricata. A cultura japonesa era muito caricata ali na representação. Eu falei assim, não, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer uma coisa mais perto da realidade. Então, estabelecemos que a Suzuki-san seria bem japonesa, eu ia trabalhar muito no gestual dela,
e que o monge seria bem kabukiano e haveria um passo a passo de criados, como se bem japoneses, assim, sabe? Que entrava, botava o sapatinho e saía, entrava, trazia uma roupa e saía. Desse assim um colorido, entendeu? Japonês. E funcionou muito bem. Funcionou tão bem que, na hora do intervalo, no dia da estreia, eu estava nervosíssimo, entendeu? Eu mandei uns espiões nos banheiros, entendeu? Para ver o que as pessoas estavam comentando no intervalo. E assim que o comentário maior era o seguinte: como é que ela conseguiu arrumar tantos japoneses? Foi muito legal. Muito bom. Já em Paraíba, Mulher Macho, você mergulhou no universo do Nordeste, né? Num episódio marcante aí da história brasileira, que foi o assassinato de João Pessoa, governador da Paraíba. Mas antes de você falar sobre isso, dá uma olhada no depoimento que a gente tem para você. Shizuka Yamazaki é uma grande cineasta. Impressionante o controle, sabe? Eu estava presente, eu tive essa sorte, essa bênção, sou muito grata a ela por esse presente que foi Paraíba Mulher Macho. Cada milésimo de segundo era um espetáculo grandioso. E como ela conseguia ter esse controle sobre tudo, sobre a luz, sobre as pessoas, sobre a direção de arte, os figurinos, sobre aquela excelência toda. E uma grande mulher também. Me lembro, sempre conto para todo mundo como exemplo de uma mulher forte, poderosa, né? Ela dirigindo assim, a cena da Revolução, ou seja, onde homens, cavalos, pessoas, fogo, a Naide Berize dela no meio, aquela loucura toda, centenas de pessoas, e ela com o megafone dando as direções num braço e no outro braço amamentando o bebê. Gente, então, assim, para resumir, Shizuka Yamazaki é uma grande cineasta, uma grande pessoa, uma grande mulher. Parabéns, Shizuka, e muito obrigada por esse presente que foi Paraíba Mulher Macho na minha vida. Maravilhosa. Ela deu um show mesmo, né? Não tinha como não dar. E tem acontecido uma coisa muito engraçada, porque o Cláudio Marzo estava em lua de mel. Ele aproveitou a viagem da filmagem lá no Recife e foi com a mulher. E a história era uma grande paixão, entendeu? Do personagem dele com a Naide Berize, entendeu? E o Cláudio estava muito indócil, eu não sei, por algum problema pessoal dele. E aí ele cismou com a Tânia, entendeu? E ficou assim meio de mal com a Tânia. Eu falei assim, meu Deus, agora o que eu faço, entendeu? Eu já tinha feito, já tinha rodado muita coisa, mas faltavam as cenas de amor, as principais cenas de sexo deles. E eu queria muito que a espectadora saísse do filme assim, com uma vontade de cobrar do marido, entendeu? A mesma... fogo. Calor, mesmo fogo que tinha no personagem. Agora com o ator brigado com a atriz, entendeu? Aí fui lá, chamei um, chamei o outro, falei assim, Cláudio, você não vai me prejudicar, entendeu? Porque esse filme tem que... Não tem problema, seus disparates pessoais, mas não me deixa na mão, entendeu? E eles fizeram cenas tórridas, entendeu? Que foram, assim, muito incríveis. Tanto que essas cenas foram tão marcantes aí que teve muita gente que teve preconceito aí, né? Teve. O filme, por exemplo, ele foi negado por vários festivais porque era considerado filme pornô. Não tem nada, não tem sexo explícito, não tem nada, entendeu? Encantados. Encantados foi rodado na Floresta Amazônica, né? Em 2014. Como é que foi essa experiência de filmar naquela imensidão verde? E parece que fazer esse filme mexeu um pouco com a sua vida pessoal, a sua forma de encarar o mundo, encarar a vida. Quando a Zeneida me mandou o livro, a Zeneida é pajé, a Zeneida Lima, eu até meio que desprezei o livro, porque eu falei assim, não estava interessado naquele tipo de assunto. Mas anos depois acabou acontecendo uma nova chamada através do Anderson Milli, que queria produzir o filme, me chamou para dirigir, e eu não sabia que era a mesma história, fui ler
E aí eu já tinha passado por uma catástrofe na minha casa, que foi uma chuva intensa que caiu ali na área no maciço da Tijuca, e o barro invadiu minha casa e os condomínios todos ali do lado. E eu me vi diante de um fenômeno que eu não tinha... não imaginava que fosse desse tamanho, né? Dessa força, entendeu? Então, eu estava, digamos assim, apta para tocar nesse assunto do meio ambiente, entendeu? Verdade que você parou de fumar a pedido da Zeneida, da Pagé? Parei de fumar. Nossa, ela ficava brava comigo. Um dia eu fui falar para ela assim, Zeneida, faz alguma coisa para eu parar de fumar. Ela falou, isso é sem vergonhice. Não vou fazer nada. Muito bom. Ela é fantástica, Depoimento para você, uma pessoa que esteve no Encantados. Alô, minha diretora. Falar da Tizuca é muito fácil. Que orgulho que eu tenho. E falo para todo mundo que já trabalhei com essa diretora maravilhosa, atenciosa, competente, gente fina, engraçada, profissional. Eu fiz com a Tizuca um trabalho quando eu era muito pequeno, que foi um especial da Xuxa em 96, chamado Uma Carta para Deus. E anos depois, acho que 15 anos ou 20 anos depois, a gente se reencontrou no filme Encantados, que foi um filme incrível de se fazer, de um aprendizado único. Trabalhar com a Tizuca é isso, é aprender diariamente. Gosto muito de você, Tizuca, você sabe disso. Quero voltar a trabalhar com você em breve. Um beijo na sua família e conte comigo sempre, tá? Eu falo pra todo mundo que eu já trabalhei com a Tizuka Yamazaki. Bonitinho. A gente tem uma relação meio maternal mesmo, até porque por causa desse trabalho anterior e depois desse. Mas é o personagem mais difícil de fazer e de levar, porque era um encantado. Sim. E essa história do encantado apareceu porque na história real da Zeneida, a Zeneida teve um namorado. E ela falou para o namorado, vai lá falar com meu pai. Ela era adolescente. Ele foi falar com o pai falou, de jeito nenhum, sai de perto da minha filha. Aí ele voltou, né, arrasado, e a Zeneida falou assim, então vamos fugir. E ele não teve coragem de fugir. Eu fiz, como é que eu posso colocar um personagem, entende, masculino, importante na vida da Zeneida, assim, sabe, medroso, né? É. E aí a gente pensou muito sobre isso, sobre aquilo. Foi aí que nasceu esse personagem do Encantado, que teria um amor proibido com ela, entendeu? Mas que veio para proteger a personagem, entendeu? E o Tiaguinho topa tudo, né? A gente fazia os ensaios, assim, a preparação de elenco com a Valéria Braga dentro dos igarapés lá da Marambaia. Todo mundo entrava na água, naquele areal, daqui a pouco a maré subia, ficava só água, e que era super importante. E para o Tiaguinho, mais importante, porque o Tiaguinho ele precisava achar um jeito que sutilmente desse a ideia de que não era um ser, um ente terrestre. Era um encantado. Era um encantado. E ele foi embora, pau para toda a obra. Tiaguinho, um dia você trabalhará novamente comigo. Esse depoimento que vem agora, nós reservamos especificamente para esse momento que o programa já vai chegando ao final. É muito bom poder falar de quem a gente ama, de quem a gente admira, de quem a gente deseja o melhor da vida. Essa pessoa é Tizuka Yamazaki, uma mulher inspiradora que eu conheci primeiro através dos seus filmes, mas a própria figura da Tizuka já era uma figura, uma presença feminina muito irreverente dentro do cenário cinematográfico brasileiro. Esse pioneirismo que a Tizuka traz, não só na sua persona, na sua individualidade, mas ela traz também na sua obra. Eu acho que ela é uma mulher cineasta, contemporânea, uma mulher que atravessa todas as gerações, com trabalhos muito diversos, mas sempre trazendo uma perspectiva de Brasil através do feminino.
E essa fortaleza está no seu empenho, na sua paixão pelo cinema. Nosso filme, nossa experiência cinematográfica em Encantados foi muito especial. Eu tinha 4 meses que eu tinha tido meu primeiro filho e o Inácio acabou fazendo parte daquele mundo do Encantados e nós vivemos momentos únicos. E Tezuka sempre se mostrou uma pessoa muito voltada para essa atitude familiar no set de inclusão. É uma pessoa que não estabelece hierarquias humanas, é uma pessoa aberta para a vida, que eu admiro e que eu quero por perto. Tezuka, você merece todas as homenagens por ser inspiradora, pioneira, por ser farol. Você é o farol. Beijo da amiga Dira. Incrível, a Dira. A Dira era o espírito do filme, entendeu? Era muito importante que a Dira estivesse no filme, tanto é que ela quis... ela chegou um dia a me falar assim, que queria o papel da mãe da Carol. Eu falei assim, não, Dira, você tem que ser a cotinha que é a popular, a que está mesclada com essa religiosidade amazônica, entendeu? É que vai contagiar a personagem da Carol, a Zeneida, entendeu? Que vai tentar mostrar para a família os caminhos que ela tem que seguir, entendeu? E a Dira foi isso durante, que não apenas no papel, mas como a figura que estava ali presente o tempo todinho, não me deixando esquecer o que é essa grandiosidade amazônica, entendeu? Esse espírito da natureza. Dira assim, até nos detalhes, você viu lá, ela escolheu um lugar que tinha umas plantas para poder fazer o depoimento. Então, é muito gratificante e eu que tenho que agradecer a Dira pela participação no filme. Tezuka, para encerrar o programa, a gente queria que você falasse um pouco sobre o gambarê, que é um conceito aí da cultura japonesa que me parece que você aplica na sua vida e que pode ser útil para todos nós. O japonês usa essa expressão que não tem uma tradução muito... ela significa assim, vá à luta, entendeu? Mas é dando força e te desejando boa sorte, entendeu? Gambare nasai, entendeu? Significa que eu estou te mandando ir à luta e que você vai vencer, entendeu? E isso é uma palavra tão incrível porque se usa muito e os brasileiros que moram lá no Japão, pelo menos nessa época que eu fiz a pesquisa, nos anos 90, eles falavam assim, bom, eu estou saindo porque eu tenho que gambatear. Já tinha brasileirado Virou a palavra. Um verbo. Virou um verbo. Mas gambarê é muito significativo e é super importante. Eu acho que isso não fui eu que apareci com isso, eu acho que veio da minha família, entendeu? Está na história da minha família e está na história dessa família cinematográfica também, porque se a gente não gabatear, minha filha, você não consegue nada. É bem isso. Tezuka, foi uma ótima conversa, muito obrigado pela sua presença, foi realmente um grande prazer ter você no Persona. Que bom, eu que agradeço. E a gente fica por aqui e volta no próximo domingo. Obrigado a todos, até o próximo Persona. Obrigada. Okay. Que lindo. Foi bom para você? Foi bom, falei uma muito. Viagem. Gente, essa história do Glauber é a melhor. Nossa, essa é fantástica, né? Isso eu não contei quase nada.